Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos que estão reunidos nesta de ocasião hoy viernes 22 de hoje, março sexta-feira, deste 22 de ano março deste 2024. ano Y buenas noches para 2024. los que es de noche, E boa noite para aqueles que é allá de donde noite se lá, encuentra el misionero onde Miguel se Bermúdez encontra o Marín, missionário Miguel y Bermudes todos los que Marim, nos están e viendo todos y que estão nos escuchando a vendo e través escutando del através satélite do Amazonas y el satélite Amazonas Eutelsat e 8 o satélite y demás Eutelsat 8 medios de e comunicación. demais meios de comunicação. Hoy tenemos Hoje nós temos el tema o La tema A Piedra del Pedra Ángulo, de Ângulo, el cual fue a predicado qual foi pregada el domingo 29 de em noviembre domingo 29 de novembro del 2015 de aquí 2015, en Calley, Puerto aqui em Caiei, Porto Rico. Leyó la Rico. escritura E ele leu a escritura de Efesios capítulo de Efésios, capítulo 2, verso versículo 19, Efésios, verso 19, capítulo 2, onde versículo nos dice, 19, onde nos diz: Assim que já não sois estrangeiros, assim já nem não sois advenedizos, estrangeiros nem sino forasteiros, conciudadanos de los santos mas y concidadãos miembros dos de la santos familia e de Dios. membros da família de Deus. E aí dibuja uma estrela de David, E aí desenha uma estrela de à Davi. esquerda, À esquerda, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E aí desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi dentro, e embaixo as eras. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A pedra de ângulo. É o tema que nos pregou ali. Nosso amado irmão, Dr. William Souto Santiago. Podem sentar, por favor. Na mensagem que ele pregou nessa sexta-feira antes, sexta-feira 27 de novembro, que foi a introdução desse tema da pedra de ângulo, nos diz nosso irmão William. Agora a pedra de ângulo encontramos que é Jesus Cristo e que os crentes em Cristo também são pedras, porque foram cortados de Cristo. A pedra e o monte dessa pedra, ou seja, foram cortados de Cristo, dessa pedra grande de salvação, que está representada na rocha que Moisés feriu a primeira vez para que desse água ao povo. E Cristo, ao ser ferido, deu o Espírito Santo aos crentes em Cristo. Nos diz na mensagem o único lugar provisto por Deus para adorar na página 38 desta versão, e em outras é a 44. E vou ter aqui aberto os três, porque são três livros, livrinhos ou folhetos desse tema, e aí vamos vendo o que ele foi ali escrevendo. Nos diz vamos ver. Bom, a Bíblia está sempre no correto. Ele colocou as palavras ali. Você tem que colocá-las onde vão para completar o quadro total de redenção. Aí desenha uma estrela de Davi ao lado esquerdo. Você está selado aí. Você está sob o sangue. Ele lê primeiro a Escritura. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção, até que seja redimido. Você está selado ali, você está sob o sangue, você não sairá mais. E então, o que é você? O Filho de Deus na família de Deus, selado dentro pelo Espírito Santo. E aí desenha neste outro, à direita, uma pedra angular e as eras. E
E neste outro escreve redenção e desenha outra, uma pedra angular e as eras também. O diabo não poderia te tocar se tivesse que fazê-lo, porque você está morto à parte, você está morto à parte do seu velho mundo, está morto, você está sepultado, sua vida está oculta em Deus, através de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Como ele poderia tocá-lo? Como você poderia sair? Você está aí. Glória, agora, deixarei isso quieto somente um pouco, somente o bastante para que você saiba do que estou falando. Então, vamos ver aqui. Depois, então uma nova criação, não a uma denominação, mas à palavra. Vocês são uma criação da palavra. Porque a pedra de fundamento foi colocada em você antes da fundação do mundo, predestinados para serem filhos e filhas de Deus. E aí, desenha neste outro uma pedra angular e escreve a pedra de coroa. E neste outro, desenha uma pedra angular e as eras. E continua dizendo, está na versão, a tradução de um e outro diferente, mas eu estou lendo de um só para ter somente a tradução deste, porque nesses dois são as últimas versões, seguramente, mas estou lendo do mais antigo que ele tinha aqui. E sobre isso veio pedra sobre pedra em cada era para vindicar essa palavra que se levantou. Exatamente como Jesus fez em sua era. O qual é a pedra de coroa de tudo. Que é a pedra que coroa tudo. Nele estava todas as eras. Em Jesus estava Moisés, em Jesus estava Davi, em Jesus estavam os profetas. Está certo? Veja José, vendido por quase 30 moedas de prata, lançado dentro, supostamente morto. Tirado, saiu e se tornou à destra do faraó. Vejam, exatamente, Jesus foi. José estava em Jesus. E ele escreve aí, em Jesus estavam todas as eras do Antigo Testamento, em Jesus, e entre parênteses, Moisés e Elias, estão todas as eras do Novo Testamento. E neste, aí desenha uma pedra angular e as eras, e as enumera do 1 ao 7, e depois a pedra angular e escreve 8. Em cima escreve vindicar a palavra que sobe em cada era. Aqui também, neste outro, desenha uma pedra angular e as eras e as flechas para cima. Agora vamos ver algo aqui. Vamos nos deter um momentinho aí. E passamos ao livro dos selos. Já depois continuamos aí nessa mensagem. Vejam, no livro dos selos, nos diz na página 304, embaixo nos diz: deixe mostrar um tipo muito formoso na vida de José. José foi um homem espiritual, uma águia. Nasceu entre seus irmãos, assim como a noiva nasce entre a igreja. Ele podia interpretar os sonhos e via visões, e seus irmãos o odiavam, mas seu pai o amava. Notem que foi desprezado pelos seus irmãos, não pelo seu pai, não por seu pai. Foi vendido por quase 30 peças de prata e foi lançado em uma cisterna. Supostamente morto, depois foi tirado e colocado à destra do faraó. Porquanto foi lançado por seus irmãos, lhe foi dado uma esposa gentia. Porquanto foi expulso por seus irmãos,
lhe foi dada uma esposa gentia. Ela não foi da sua própria gente. Por meio dela teve 2 filhos chamados Efraim, e escreve latinos, gentios, e Manassés. E aí escreve, ou seja, escreve latino-americanos em Efraim, que ele escreve gentios e escreve latino-americanos, e em Manassés escreve judeus, é igual 144 mil. E embaixo desses dois escreve, debaixo de Efraim escreve gentios, e debaixo de Manassés escreve hebreus, 144 mil. Por meio dela teve 2 filhos chamados Efraim e Manassés, os quais foram acrescentados a Israel. Quando Israel os abençoou por meio de cruzar as mãos do menor ao maior, e nisso cruzou a bênção do judeu ao gentil. Vê, você cruzou as mãos para que a destra caísse sobre o menor, sendo a igreja menor a que ia entrar. A igreja mãe estava em pé no sol e pariu este filho. Apocalipse 12 escreve. Em cima escreve José e sua esposa gentia, esses 2 filhos. Em José escreve em cima Jesus. Em esposa escreve a noiva em cima. E também, aí à direita em cima escreve, hoje se materializará nos escolhidos gentios e hebreus, os 2 filhos da noiva, gentil e hebreu. A noiva de Israel, lá no princípio, foi cruzada no antigo Israel ortodoxo, a maneira cristã, por meio do Espírito Santo, tendo cruzado as mãos de Israel. Ele mesmo disse, Deus me cruzou as mãos. Ele não teve nada a ver com o assunto. Ele escreve à esquerda e para cima, a destra é igual sobre o menor. Então José, sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos, por sua própria gente, tomou uma esposa gentia, igual como fez Jesus, que sendo rejeitado pelos judeus, tomou uma esposa gentia. Agora quero ler nas Escrituras, essa é a maneira em que devemos ensinar isto. E depois que tiveram calado, Jacó respondeu, o que tinha acontecido é que eles tinham ido aos gentios, e agora estava rugindo a disputa porque eles eram judeus, dizendo, varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. Atos 15, 13 e 14. Agora, o sobrenome da minha esposa, antes de se casar, foi Broi. Mas quando nos casamos, então seu apelido foi Branham. Jesus tira sua noiva dentre os gentios. Assim nos diz a Escritura, como vimos no tipo de José. E aí ele escreve, Senhorita Jesus, Senhora, e um traço. Porque, vejam, ela era Broi porque diz Senhorita Broi, e quando se casou, pois, recebeu seu sobrenome Senhora Branham, mas coloca ali, e vejam, ela era a Senhorita Jesus, mas agora é a Senhora e um traço. Agora recordem que ele vem e toma um povo para o seu nome. Agora, que nome? Vejam, isso é o que ele nos falou na página 131 do livro dos selos, onde nos diz, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Onde seria revelado esse mistério do nome? Nos trovões. Agora ele tem que falar o que seria a revelação desse nome e vejam como foi mostrado, refletido, tipificado nesse tempo, para que quando
Deus o estivesse cumprindo plenamente, aí estaria sendo dada a revelação desse nome novo do Senhor nos trovões, ou seja, no ensinamento sob carpa, que é o ensinamento dos trovões. Notem o mistério, ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja, vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos que são no céu o seguiam em cavalos vestidos de linho fino, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele os regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vem o Messias. Apocalipse 19, 13 ao 16. Aí vem o Messias. Aí é onde está. Aí é onde está. Agora, vejam vocês aqui, no que viemos falando de José sendo vendido, porque José é tipo e figura da primeira e segunda vinda do Senhor. E ele está nos falando aí que em Jesus, nos escreve que em Jesus estão todas ou estavam todas as eras do Antigo Testamento. E escreve em Jesus novamente, e escreve Moisés e Elias. Agora recordem que aí é em sua segunda vinda, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, ou seja, aqui, onde escreve em Jesus, aí vai esse nome novo, porque é em sua vinda que ele vem manifestando esses ministérios de Moisés e Elias. Consequentemente, se na primeira vinda do Senhor, que é Jesus, estão todas as eras do Antigo Testamento, pois em sua segunda vinda essa pedra de coroa, pois vem todas as eras do Novo Testamento e, consequentemente, vem o nome. Agora, ele aí também escreve do lado direito, aquilo foi do lado esquerdo, aqui do lado direito, só na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar. Aí escreve a pedra angular. Estava Moisés, Davi, etc. Na pedra angular estão Lutero, Wesley, etc. Ou seja, a pedra angular em sua primeira vinda estavam todos os profetas. A pedra angular em sua segunda vinda estão todos os profetas das eras. Lá, em Jesus estavam todas as eras. No Antigo Testamento, do Antigo Testamento. Consequentemente, estavam todos os mensageiros em Jesus. E no Novo Testamento, vejam, em Moisés e Elias, ele escreve ali, estão todas as eras do Novo Testamento, ou seja, que estão os mensageiros do Novo Testamento também nele, nesse ministério de Moisés e Elias. Agora, vejam, continua dizendo... E quando ele vem, ele foi a plenitude dos reis, profetas, a divindade corporalmente estava nele. Ele vem redimir e tirar dali uma noiva, uma obra-prima que diz a Satanás que, quando ele diz, os dias dos milagres já passaram, não há tal coisa como essas coisas de que vocês estão falando. Afasta-te, Satanás, vem, veja uma obra-prima em pé, permanecendo e guardando. E aqui neste nessa mensagem, nessa outra escreve ou desenha uma pedra angular e as eras.
onde diz uma obra de pé permanecendo e guardando ao lado direito desenha a pedra angular e as eras. Algum dia, a pedra de coroa regressará. A cabeça de tudo receberá a noiva para si mesmo. E, nestes dois, num, desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. E no outro, desenha uma pedra angular e escreve a pedra de coroa. Como a mulher é tomada do homem, uma parte do homem, tudo, os genes do homem estão na mulher. O que constitui a mulher. E essa é a forma em que a palavra de Deus está na igreja, o que torna a igreja noiva. E escreve gens, semente, gens da palavra. Não uma denominação. Isso é do diabo, cada uma delas. Eu não estou chamando isso às pessoas que estão ali. Elas são pobres pessoas enganadas, como disse Jesus. Cegos guiando cegos. E ele não pôde tirá-los. Agora, vamos continuar aqui. Na mensagem de introdução à pedra de ângulo, continua dizendo o nosso irmão William, essa é a água que ele daria aos crentes em Cristo quando disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso disse do Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. São João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Essa é a água. O Espírito Santo que ofereceu à mulher samaritana no capítulo 4, versículos 10 ao 14 de São João. Cristo é a rocha da qual viemos como filhos e filhas de Deus. Portanto, a vinda da rocha, da pedra angular, para o último dia será ao seu corpo místico de crentes em sua segunda vinda, assim como sua primeira vinda foi ao povo hebreu, que era o povo de Deus do antigo pacto. E quando chegou o tempo para aparecer, que ele prepararia o caminho a João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo. Depois apareceu a pedra angular. Cristo, em sua primeira vinda, em seu ministério terreno de 3 anos e meio, mesmo que ele estava já por cerca de 30 anos já na terra, mas se manifestou em seu ministério quando tinha cerca de 30 anos, digamos 29 anos e meio. E teve um ministério de 3 anos e meio, que corresponde à primeira parte da semana 70 da profecia de Daniel. E faltam 3 anos e meio do trato de Deus com o povo hebreu, que corresponde ao tempo da grande tribulação, onde Deus estará tratando com o povo hebreu, tão simples assim. Mas antes de tratar com o povo hebreu, estará tratando com sua igreja do novo pacto, o tempo final que sua igreja passará aqui na terra. Ou seja, que é a parte final, essa etapa final, em que a igreja noiva estará vivendo neste planeta Terra. Ou seja, que esse é o último tempo em que os filhos de Deus estariam nestes corpos terrenos, porque já com esse último grupo, Deus culmina seu trabalho, estando nestes corpos terrenos os filhos e filhas de Deus. E que essa etapa corresponde à era da pedra angular, onde virá a pedra de ângulo, a pedra angular, a sua igreja, para nos dar a fé para sermos transformados e raptados, nos dar a revelação da sua vinda, o qual, vejam vocês, é em sua vinda que ele daria à sua igreja essa fé de rapto. Na mensagem do futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena, na página 51 nos diz, agora Deus fez 3 Bíblias. Agora há um ensinamento da pirâmide, que é bobagem, mas há uma pirâmide genuína, vem? Notem, agora a primeira Bíblia de Deus, ele fez 3. Tudo tem que estar em 3. Jesus vem 3 vezes. Ele vem uma vez para redimir sua noiva, a próxima vez para levar a sua noiva, a seguinte vez com sua noiva. E em outro lugar diz que ele vem 4 vezes porque depois do milênio regressa já depois
que a Terra passe por todo esse processo que vai passar. Agora continua dizendo. A seguinte vez com sua noiva. Vamos ver aqui. Neste estudo, no qual tinha preparado nesse dia, nesse extrato que ele tinha colocado aí. Vamos ir um pouquinho mais aqui, porque ali ele escreve, depois disso que lemos, vamos continuar lendo um pouquinho mais abaixo, diz, agora notem quão maravilhoso vem, e nessa pirâmide há 7 degraus. No estudo bíblico, aí começa, ao lado aí, escreve 7 degraus, 7 eras. E na parte aí desenha a parte de baixo das eras. Diz, há 7 degraus. E então, a Câmara do Rei. E escreve aí, a Câmara do Rei. E uma pirâmide. No estudo bíblico. E nós estamos na 7ª era da igreja antes que o rei tome seu trono. E aí, desenha uma pedra angular no livro, no folheto. E as eras e a 7ª era aí. E à esquerda escreve, Jesus vem 3 vezes. E recorde, a pirâmide nunca teve uma pedra angular sobre ela. Agora vejam, se ele vem em sua segunda vinda, porque em sua primeira vinda vem para redimir sua noiva, e em sua segunda vinda diz que vem para levar a sua noiva. Consequentemente, tem que esse ministério de pedra angular, de pedra de ângulo, vem para dar a fé, a revelação do 7º selo, a revelação da sua vinda com um nome novo, e vem para levá-la. Não vem para deixá-la ir, mas que vem para buscá-la, como o caso, ou o conto, a história de Romeu e Julieta, do qual falamos ontem um pouquinho disso. Vejam, da citação que lemos, do livro Citações, que diz alguém colocou essa escada e ele escreve Moisés e Elias para levá-la. Vem? Quando Deus cumpre e disse que ia cumprir sua segunda vinda, não é para vir e ir e não levá-la. Ele vem para levá-la. Agora, há um trabalho, o qual foi realizado em sua primeira vinda para redimir, e há um trabalho em sua segunda vinda para a reclamação. Agora recordem que essa obra de reclamação é uma obra que ele está realizando, reclamar tudo que redimiu com seu sangue precioso. Mas vejam vocês como, aos escolhidos de Deus, eles, ao serem pedras vivas, pedras angulares também, eles têm também esse trabalho, porque vejam vocês o que estivemos falando da irmã Hattie Wright quando pediu pelos seus filhos, estando ela no tempo da 7ª etapa e era da igreja, sob a dispensação da graça, sob o mensageiro dessa era, o qual foi o reverendo William Branham, e ela pediu pelos seus filhos, pediu a salvação de seus filhos, ou seja, ela,
Ao falar a palavra, foram criadas essas teofanias pela palavra falada de um escolhido. Ela criou corpos teofânicos pela palavra falada. Porque o profeta, depois de dizer, eu os dou, Deus estava cumprindo o que ele tinha prometido. Diga que peça o que quiser. Se isso ocorreu na dispensação da graça, quanto mais na dispensação do reino, com o poder e autoridade que terão os filhos e filhas de Deus, poderão criar não somente um corpo teofânico, mas também um corpo eterno e glorificado. Agora, tudo isso que aconteceu ali com a irmã Hatchwright, numa escala maior agora, se pode ver, e Deus está nos dando mais luz do que é o poder da palavra falada em um escolhido de Deus, de era de pedra angular e da dispensação do reino. Não haverá limites em nada, exceto se a pessoa já cruzou a linha. Aí não há forma para que se volte outra vez esse nome a colocar no livro. Uma vez que se apagou, já não há forma de que se escreva novamente. Como a pessoa que ele apagou, riscou. Não, essa pessoa já não está aí na lista para ir aos hebreus nessa atividade que houve na Argentina. Não, já não se preocupe que não se anotou, ele não vai. Não, quero que escreva aí. Escreveu e depois disse, agora risque-o. Não haveria maneira de que depois alguém o colocasse porque não estava aí. Ou seja, que isso nos mostra algo muito importante. Os nomes estão escritos aí. Esses nomes que podem ser apagados nessa seção do livro da vida, e ele colocou. Agora risque-o. Essa pessoa que ele riscou aí não há forma de que volte outra vez a ser colocado. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão Branham, a primeira Bíblia de Deus esteve no céu, o zodíaco. Começa e percorre cada era. O primeiro que começa do zodíaco é a Virgem. Assim como vem primeiro, a última figura do zodíaco é Leão, o Leão. A segunda vinda, justo um pouco antes disso estão os peixes cruzados, o qual é a era de Câncer, aí onde nós estamos vivendo agora. E ele escreve a primeira e segunda vinda de Cristo, Virgem Leão. Continua dizendo o nosso irmão William, ao nos dar a revelação da sua vinda, estará nos dando a revelação do sétimo selo, que é o que Cristo, o anjo forte que desce do céu em Apocalipse 10, fala nesses trovões. O conteúdo desses trovões é a revelação da vinda da pedra angular à sua igreja, ou seja, da vinda de Cristo à sua igreja, para dar a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A pedra angular vem não na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, mas na era da pedra angular. Assim como foi a primeira vinda de Cristo na era de pedra angular daquele tempo da igreja hebraica sob a lei. No livro de citações, na página 128, na página, parágrafo 1140, entre na câmara do profeta e veja 7 degraus, onde o guarda aí fez frente ao desafio de levar aquele que vinha à presença do rei ao topo dos degraus e desenha uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular. E escreve do rei em cima, escreve do precursado.
Continua dizendo, estava no 7º degrau. Ele escreve o precursor. Isso mostra que devemos vir outra vez com esse mesmo Espírito que estava em João. Ele introduziu o Messias. Ele foi maior que todos os profetas. Ele o introduziu. E nós devemos chegar a um lugar, a algo que vai introduzir o Messias. E como o Messias, como saberão as pessoas que estão crendo nele, a menos que sejam constantemente na palavra para saber o que ele é? E escreve como conhecer o Messias ungido com o pilar de fogo. E escreve também aí, o Messias será conhecido na palavra sempre. A câmara do profeta. E desenha uma escadinha aí. Agora continua dizendo mais adiante nessa mesma mensagem. No próximo domingo estaremos vendo com mais detalhes a pedra de ângulo ou pedra angular e as demais coisas que estarão acontecendo na era da pedra angular. Nessa era onde se cumprirá a vinda do Senhor, o qual é um segredo, um mistério que será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, quando Cristo tomar o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abra na terra e faça sua obra de reclamação, o traga à terra e o coloque no meio da sua igreja no último dia. Estamos vivendo num tempo muito importante, onde, de um momento a outro, se fechará a dispensação da graça, e já não haverá nenhuma pessoa, e já não haverá nenhuma outra pessoa salva. O que está dizendo o mensageiro aí? Que em um momento, de um momento a outro, se fechará a dispensação da graça. Vem que quando ele estava na terra, se estava vivendo na dispensação da graça? E as vezes que ele diz, estamos na dispensação do reino, estamos na era da pedra angular, se está pregando os trovões, se está dando a conhecer a fé de rapto. Vejam, tudo isso, ele estava trazendo a revelação de como seria quando Deus estivesse realizando isso em uma nova era e uma nova dispensação. Mas já quando está por Deus levar esse mensageiro, então ele coloca claramente. Por isso, Irmão Branham, numas mensagens diz, então veremos onde nos encontramos. Porque quando a noiva reconhecer sua posição, vejam, quando a noiva por revelação, ela lhe é dada a conhecer, revelado em que posição estávamos e para onde é que devíamos ou devemos subir. Aí diz que quando a noiva reconhecer o que ela é e reconhecer sua posição, então o rapto acontecerá. Enquanto se estava na dispensação da graça, vejam o povo e até os escolhidos que estavam aí, porque o trigo está junto com o joio, e esses 3 grupos sempre são juntos. Todos pensavam que se estava vivendo na dispensação do reino, já. E quando Deus traz a revelação por meio do ensinamento sob carpa, então esse homem que está aí, que a irmãzinha disse, que o irmãozinho disse à irmãzinha, não se preocupe, eis um homem que pode acender a luz. Então, vejam esse ancião, ou esse pescador que tinha bastante experiência, diz o jovem ao jovem, não se preocupe, ele estava desesperado. Isso está por aí não sei se em festa das trombetas ou já saiu o sol. Vejam, ele estava preocupado porque não se via nada, estava escuro. E ele diz, espere que amanheça, espere que saia o sol, então veremos onde nos encontramos. Quem era quem ia dar a direção de onde era que se encontrava o sol. Ele é o sol de justiça. Em sua vinda, o sol resplandecente. Agora vejam vocês como ele está nos mostrando aqui, colocando a igreja
na dispensação da graça, que de um momento a outro, diz, onde de um momento a outro se fechará a dispensação da graça, e já não haverá nenhuma outra pessoa salva, porque já terá terminado o tempo em que Deus terá completado sua igreja. E Cristo já então sairá do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, e se apresentará para tomar o livro da mão direita daquele que está sentado no trono de Deus, o título de propriedade, o livro selado com 7 selos. E o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Tudo vai concluir quando ele tomar o título, o abra e o traga à terra. E o entregue a um homem, ou entregue a sua igreja, ou coloque no meio da sua igreja. Como vai colocar no meio da sua igreja? Pois entregando a esse homem, para sua igreja receber a transformação, os mortos em Cristo serem ressuscitados e todos serem jovens para toda a eternidade. Vejam, para o que é colocado o título de propriedade no meio da igreja? É para que os escolhidos que são vivos, ao ver os que vão ressuscitar, eles serem transformados. Sem o título de propriedade no meio da igreja, não podia ocorrer a ressurreição nem a transformação. Agora sim, vai ocorrer a ressurreição e a transformação. Haverá uma manifestação plena do poder de Deus, da plenitude de Deus no meio da sua igreja no último dia. E isso durará depois da ressurreição de 30 a 40 dias. E estaremos na terra já transformados. Como Cristo, depois de ressuscitado, esteve 40 dias com seus discípulos falando do reino de Deus e realizando também maravilhas e sinais. Maravilhas e sinais, ou seja, que haverá um tempo maravilhoso prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo na vinda da pedra de ângulo, ou seja, na vinda do Senhor à sua igreja no último dia, na etapa que corresponde depois das 7 eras da igreja, e o ciclo divino se fechará no oeste. Na mensagem de um extrato que coloquei também aqui neste estudo bíblico deste dia, que está em Apocalipse capítulo 4, versículo número 3. Nesse extrato diz, notem a pirâmide, quando ele a construiu, no tempo de Enoque, cada pedra estava ali. Ele podia medir essas coisas exatamente e predizer as guerras e coisas. Tudo estava completo, exceto a pedra de coroa. Por quê? Vocês viram o bilhete de $1, a nota de $1? Tirem e olhem, não tem colocado a coroa, porque nunca foi coroada. Cristo é a pedra de coroa que foi rejeitada. Ele era a pedra, escreve Cristo, de coroa rejeitada. Ele vai voltar muito em breve, aí desenha uma pedra angular e as eras e escreve as últimas 3, 1, 2, 3, em cima a 4. Ele vai voltar muito em breve. Observe como essa igreja, muito atrás, lá na era luterana, bem larga na base, depois se tornou uma minoria, um pouquinho mais, uma minoria, um pouquinho mais, até que chega até aqui. Depois de que deixa a era pentecostal, então chega a cada pedra para encaixar exatamente, para colocar uma coroa aí. Uma igreja que trará Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tão perfeito como pudesse ser. Agora, ele era o leão da tribo de Judá. E continua dizendo, nosso irmão William, assim como a primeira vinda de Cristo foi no leste, com o povo do pacto antigo, o povo hebreu, a segunda vinda de Cristo é a sua igreja no último dia, a qual se encontra na etapa correspondente ao continente americano, que corresponde ao oeste do planeta Terra. É no oeste que a luz resplandecerá. Assim como resplandeceu lá na primeira vinda de Cristo no leste, resplandecerá em sua segunda vinda no oeste, conforme a palavra de Deus. Portanto, esperamos a pedra de ângulo para coroar a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Israel rejeitou ser coroado pela pedra de ângulo em sua primeira vinda, mas tudo operou para o bem. Operou para que se realizasse a obra de redenção e Deus salvar Israel e salvar a sua igreja.
Portanto, estejamos preparados, porque de um momento a outro, Cristo completará a sua igreja, sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação, trará o título de propriedade à terra, outra vez. Ou seja, que, enquanto ele estava realizando a obra de intercessão lá no céu, o título de propriedade ainda não estava na terra. Não tinha se realizado a obra de reclamação, porque a obra de reclamação é feita com o título de propriedade. Você não pode reclamar algo se não tem o título na sua mão. Para reclamar um terreno ou algo, reivindicar um terreno ou algo. Agora, com esse título de propriedade, que é entregue a esse homem o comeu, e foi dito que profetize sobre muitos povos, nações e línguas, aí é que é realizada essa obra de reclamação. O que Deus tinha outorgado a Adão, Adão o perdeu. Ou seja, o título de propriedade. Deus o tomou quando pecou, Adão regressou às mãos de Deus e esteve na destra de Deus por todos estes anos, por 6.000 anos e algo. Mas regressará a raça humana à terra para a redenção física do corpo, para ter corpos eternos e imortais, glorificados e jovens para toda a eternidade. Na mensagem que também colocamos um extrato aqui, neste estudo bíblico. Vamos ver aqui. Que ele intitulou a mensagem de graça. Nos diz e ao ler mais adiante, vemos que Deus disse: Zorobabel, ele lançou a fundação com suas mãos, e ele também trará a pedra de coroa, a acabará. Agora quero que notem, ele não disse que traria a pedra de ângulo, ele trará a pedra de coroa. E sabemos que a Escritura diz que Jesus é a principal pedra de ângulo e também é a pedra de coroa. Agora, se pensássemos por uns momentos que o mensageiro da sétima era da igreja restauraria a fé dos filhos novamente aos pais, em outras palavras, reedificar a igreja de novo sob o poder do Espírito Santo, não por poder, não pelo exército, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo. Deus produzirá a igreja neste último dia. Zorobabel, o príncipe com Josué, foi quem traria essa pedra de coroa. Ele tinha posto o fundamento, ele tinha trazido o povo de novo à fundação, ao fundamento em tipo, o qual todos conhecemos que estes candeeiros e demais coisas representaram tanto o judeu como a igreja. E ele escreve, candeeiros é igual, judeus ou judeus e a igreja. Agora vejam aí uma dualidade também, da qual vemos em Apocalipse, capítulo 11, verso 3 em adelante. Versículo 3 em diante. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de silício. Essas são as duas oliveiras, agora vejam aí. Está nos falando dessas duas oliveiras. Diz, e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Ontem,
nessa conversa que tivemos, estivemos vendo algo ali, desses dois candeeiros, no lugar santíssimo dessas duas oliveiras, saiu algo ali, e vejam, depois vim aqui ao escritório e em seguida busquei, e aí, vejam como ele me mostrou ali o que isso representa, porque vejam, os ministérios de Moisés e Elias estão representados aí, nessas duas oliveiras, mas esses dois candeeiros que estão também aí diante da presença de Deus, vejam, representam os judeus e a igreja, porque é em sua vinda que ele vem pela sua igreja, mas recordem que ele é o mensageiro a Israel. Mas como sua igreja está a ponto de ser raptada, pois vem por ela. Agora é o ministério que operaria, diz o irmão Branham, a favor da igreja como o sétimo selo, porque ele diz que o que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. E aí está essa bênção dupla, o qual nos mostra que em sua segunda vinda ele estaria realizando essa obra no meio, primeiramente, da igreja noiva entre os gentios, mas que o povo hebreu verá e dirá: este é quem nós estamos esperando. Agora, tudo isso, vejam, vamos continuar um pouquinho mais disso. Eram ramas de oliveira, diz a Bíblia aqui, e as ramas de oliveira somos nós, os ramos silvestres que foi enxertado na raiz da oliveira doméstica gentios. E destes dois ramos saem os canais de incensário que conduzem aos 7 candeeiros de ouro que dão a luz para as 7 eras da igreja. Agora, se lembram em nosso ensinamento, nas lições por onde acabamos de passar, que tomamos a grande pirâmide e estudamos isso por um tempo. Seguramente o edificou Enoque. E a pedra de coroa nunca foi colocada na pirâmide. Eu estive ali. A arquitetura daquilo jamais pôde se duplicar até esse dia. Não temos máquinas capazes de construir uma pirâmide. Não temos o poder, a menos que seja o poder atômico para construir tal pirâmide, porque é muito gigantesco. Ele escreve poder atômico ali. Pedras que pesariam toneladas e toneladas estão colocadas muito alto no ar e unidos de tal maneira que nem entra uma lâmina de barbear ou de barbear. E não tem concreto, simplesmente estão cortadas para se unir com uma e a outra. E assim deve ser no corpo de Jesus Cristo, cortado de tal maneira pelo Espírito Santo, pelo instrumento grande de ferramenta de Deus, que estaríamos unidos como uma só pessoa. Não somos divididos, devemos ser uma só pessoa. Isso nos mostra que nenhuma máquina pode fazer isso dessa maneira. É necessário Deus para fazê-lo. Nenhuma mecânica de organização, nenhuma associação fraternal, nenhuma dessas coisas jamais poderá conseguir. E sejam tão bons como são suas intenções, jamais conseguirão, porque é necessário Deus para fazer isso, o Espírito Santo. Por isso é que diz ali que esses anjos são os que fazem a segregação, a separação entre o correto e o errôneo. E diz que o único que pode fazer isso é o anjo do Senhor. Ele é o único que pode dizer quem é correto e quem é errôneo. Vejam, é o poder do Espírito Santo, a coluna de fogo. Quem faz essa obra é Deus. O que diz ali. Não creio que tenha no bolso uma nota de dólar, mas sim, aqui tem $1. Me perdoe, do lado de trás deste dólar vocês verão o selo dos Estados Unidos e ao lado esquerdo, olhando para vocês, para mim é o lado esquerdo, para vocês é o lado direito. Aí está a águia.
E ali também está o escudo e demais coisas, o brasão e demais coisas, mas deste lado, o lado direito para mim, você vê a pirâmide e nota em cima sobre a pirâmide está a pedra de coroa, e aí debaixo diz o grande selo. Ainda em nossa moeda temos que reconhecer, nenhum ímpio pode acabar com o cristianismo. Cada vez que você se coloca a data nas cartas, aí testifica o nascimento do nosso Senhor. Cada calendário, tudo fala dele. E até em nossa moeda, a cabeceira, isso é Cristo. Por quê? Por que não colocaram pedra de coroa na pirâmide? Porque a pedra de coroa foi rejeitada quando veio. E escreve, vem Cristo e desenha uma pedra angular. Mas agora, segundo a profecia, chegará a pedra de coroa. E eu quero que notem que quando a pedra de coroa vier, o príncipe que proclamará a mensagem, proclamará. Graça, graça, porque é por graça que somos salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E a mensagem de graça foi pisoteada pelos homens até que chegou a se tornar uma desgraça. Alguns se desviam e chegam à segurança eterna, e outros correm em diversas coisas. Mas a mensagem de graça correta permanece igual. E ali é onde Satã procura tirá-lo da igreja. Mas é pela graça que Deus nos tem salvos. E na mensagem também a unidade, que aqui colocamos também. Eu coloquei nesse extrato, nesse estudo bíblico, a unidade, nos diz o reverendo William Branham. Agora a vinda do Senhor Jesus está tão à mão e se está aproximando também ao juízo, e Ele está unindo os seus eleitos em unidade a si mesmo com o mesmo tipo de ministério que Ele teve. Se lembram como eu desenhei aqui as eras da igreja não faz muito, e a grande torre que se edificou chamada pirâmide, mas a pedra de coroa nunca foi colocada. Se lembram como apareceram os luteranos depois dos wesleyanos na minoria, e depois chegou até Pentecoste. E agora, o que está fazendo? Está chamando fora. O que fez? Chamou fora os eleitos para formar os luteranos, e dos luteranos chamou fora os eleitos para formar os wesleyanos, e dali chamou fora os eleitos para formar os pentecostais, e agora está chamando fora os pentecostais eleitos para formar a pedra de coroa. E escreve ali, eleitos para formar a pedra angular. E desenha uma pedra angular e as eras e as últimas três. Para formar a pedra de coroa e ali poder entrar Ele mesmo. É o mesmo tipo de ministério, enquadrando perfeitamente, chamando seus filhos de todas as denominações e de toda linha de vida, todos os caminhos de vida. O que Ele fez? Ele colocou entre eles verdadeiros mestres, os profetas genuínos que ficam com sua palavra, a Bíblia. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz, essa foi sua voz lá e é sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é alimento de ovelhas. E eles não seguirão. Ó, irmão, do leste, do oeste, fora de denominação de toda organização, eles virão do oriente e do poente, unindo as belas palavras desse hino, dizem, festejaremos com o rei e iremos jantar como seus hóspedes. Ó, quão benditos são estes peregrinos. Contemplaremos seu rosto bendito, que resplandecerá com amor divino. Estes são partícipes benditos da sua graça, para em sua coroa como joias brilhar. Jesus em breve vem e nossas provas ali terminarão. Aleluia. Que tal se nosso Senhor, neste momento, viesse para levar aqueles que são livres do pecado? Isso lhe produziria regozijo ou muita tristeza e muito desespero? Mas quando nosso Senhor vier em glória, o encontraremos no ar. Aleluia. Sim, Senhor. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E, numa mensagem aqui, ele escreve na era da pedra angular. Vamos ver se eu consigo aqui rapidinho. Onde ele nos escreveu. Onde ele nos escreveu. Em la edad de la piedra angular.
na era da pedra angular. Se não conseguimos, podemos ler depois, mas vejam, isso está também em Revelação Apocalipse, capítulo 4, parte 1. Há um lugar onde ele diz que o encontraremos, diz na era da pedra angular. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, voltando a como era antes da queda no Jardim do Éden, para ir à ceia das bodas do Cordeiro, com Cristo ao céu, à casa do nosso Pai Celestial, onde será coroado Cristo e sua igreja, para reinar sobre a terra, sobre o trono de Davi, e reino de Davi sobre Israel e sobre todas as nações. Isso fará a pedra de ângulo, Jesus Cristo, em sua vinda. Agora, continua dizendo, ele veio 2000 anos atrás ao povo hebreu. Virá 2000 anos atrás. Virá 2000 anos depois da sua igreja, depois da ceia das bodas do Cordeiro, regressará com sua igreja, depois da ceia das bodas do Cordeiro, regressará com sua igreja para estabelecer, começar o reino milenial. Tudo isso o fará a pedra de ângulo, Jesus Cristo, nosso Salvador, a pedra de ângulo. Nos colocamos em pé e assim deixamos neste tema a pedra de ângulo ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.